essa derrota. O Bruno tá voltando agora. Ô Bruno, como é que tá aí a situação, hein? Você já viu os brasileiros saindo, conversou com a turma, clima de velório, como é? Olha, Tainá, em meio ao comentário, né, logo que eu entrei ao vivo com vocês, acabei nem passando um pouco aqui do clima, né, mas para vocês terem uma ideia, a FanFest aqui de Miami, ela abriu muito em cima do início do jogo, muito próxima ao horário do início do jogo. Isso porque havia uma expectativa, se esperava que tivesse chuva por aqui. Então a FanFest, sempre que há a expectativa de chuva, ou aqui em Miami, ou em regiões próximas à cidade, eles fecham a FanFest por precaução. Hoje eles fizeram isso, então abriram muito em cima, praticamente já com o 2022 para a Croácia e agora para a Noruega. Antes o Brasil estava perdendo das potências. França, Alemanha, a própria Holanda, que é uma seleção que eventualmente chega com favoritismo, hoje o Brasil está perdendo para a segunda prateleira do futebol europeu. É preciso analisar com frieza por que isso está acontecendo e é preciso analisar também com frieza todos os problemas da seleção e da CBF que estão escancarados. É só a gente querer enxergar e analisar em cima disso, Tainá. Aquela Copa, ele conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar, e aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes, então eles meio que estavam de barriga cheia. Fala pessoal, e aqui é o Diogo. Antes de a gente começar a falar do vídeo, já vai deixando um like e se inscrevendo. Então fala pessoal, vamos começando um vídeo falando sobre o Brasil e a maldição do Hexa, a maldição da seca. Então, começando falando sobre, a trajetória da seleção brasileira. Eu vou separar por tópicos. Primeiro vamos começar falando sobre a seleção brasileira, falando sobre a trajetória da Copa de 2002 para cá, tá bom? Então vamos para começar. No dia 30 de junho de 2002, Ronaldo Fenômeno, com seu icônico corte cascão, fazia 2 gols para cima da Alemanha e assim o Cafu ergueu a taça e o Brasil se tornava pentacampeão mundial. Então, pessoal, como você vê, a Copa de 2022 foi uma Copa cheia de surpresa. O Brasil que era desacreditado até mesmo pelo Pelé. O Brasil com o time de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho jogava ainda também, e companhia, venceu a Copa de 2002, a Copa desacreditada do Brasil, com vários craques. E também tinha o Kaká, Roberto Carlos, Cafu e Cia. O Brasil dava a vida para poder jogar essa Copa e jogou muito bem. E aí eles esperavam conquistar o Hexa, chegar no topo e conquistar o Hexa. Mas não foi bem assim. Até aqui o Brasil vinha confiante para jogar a Copa do Mundo de 2006. Alguns craques ainda. Seria a última Copa de Ronaldinho Fenômeno, onde eles esperariam trazer esse Hexa. Mas como rosas não são flores, é assim o ditado, não foi bem assim, porque eles tiveram uma maldição, a pedra no sapato. A delegação francesa identificou que o Brasil estava com um certo medo de jogar contra os franceses por causa dessa mudança. E além disso, o Domenech disse que tinha identificado um problema do Brasil na questão de defender bola parada. E foi exatamente isso que eles exploraram. Num jogo que teve uma atuação antológica de Zidane, o Henry fez um gol empurrando no segundo pau, a França venceu por 1-0 e o Brasil então foi eliminado da Copa do Mundo com um gosto muito amargo, especialmente considerando o elenco estrelado que tinha. Se tu olhar com calma
calma pro lance decisivo, a gente pode ver também que o Roberto Carlos parece que tava na marcação do Henry e fica parado enquanto o Henry vai sozinho fazer o gol. Na época, muitos disseram que o Roberto Carlos estava ajeitando o meião e por isso não marcou. Assim, o Roberto ficou por muito tempo marcado como o grande vilão dessa eliminação, mas ele se defendeu, dizendo que na verdade ele estava fazendo uma linha de impedimento que tinha sido combinada. O que, se tu olhar o lance com calma, parece ser verdade, porque do outro lado da área tem muitos outros jogadores do Brasil que também mantiveram a posição e não correram para dentro da área para marcar. Talvez você seja mais da tese do erro individual do Roberto Carlos e talvez você seja da tese do erro coletivo, o que pra mim é até pior, tá? Porque se eles marcaram uma linha de impedimento ali e não fizeram, ficou aquela bagunça ali, então realmente é um erro mais profundo ainda. Refletindo sobre essa eliminação, o Parreira disse que o time não só não se preparou como deveria, como não tava com fome de ganhar aquela Copa. Ele conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar, e aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes, então eles meio que estavam de barriga cheia, entendeu? Então se tu puxar os motivos pra essa eliminação, com certeza não foi só um ou dois, foi uma mistura de muita coisa que deu errado. Então, foi o que o cara falou, né? Que o Brasil, desse técnico, estava com diversos problemas. Era cansaço, jogadores em mal forma. E tivemos esse culpado. Como assim dizem, que o Roberto Carlos foi o culpado porque estava ajeitando o meião. Mas como a gente viu, né, que ele se defendeu e tal. Mas isso não é sobre o caso, o Brasil eliminado de qualquer jeito. Então é isso. Mas não foi à toa, porque o que o Zidane fez nessa Copa não é brincadeira. O Zidane tava brincando. E aí ele deu aquela assistência pro Henry. Mas, como a gente viu, o Roberto Carlos, a intenção dele era fazer uma jogada combinada ali de linha de impedimento. Eu aposto que se não tivesse ter feito esse gol, o Brasil talvez tivesse uma chance. Mas era como ele estava explicando. Então é isso, o Brasil estava de mau jeito, não vinha bem para essa Copa, muitos jogadores em mal forma. Mas para 2010 muita coisa poderia mudar. A seleção já tinha pouquíssimos remanescentes de 2002, já que o Ronaldo não era mais convocado, o Ronaldinho também não foi, e o mesmo vale para outros jogadores históricos daquela seleção como Cafu e Roberto Carlos. Adriano Imperador, que já tinha voltado para o Flamengo, também não foi convocado, mas apesar de entrarem outros nomes no lugar, a renovação da seleção talvez não tenha se dado da maneira como a gente esperava. Quando a gente pensa em alguns dos principais craques da história da amarelinha, eles foram pra Copa muito cedo, né? O Pelé decidiu uma com 17. O Ronaldo Fenômeno não jogou, mas estava lá em 94. O Kaká foi muito novo pra Copa de 2002. E quando chega agora pra 2010, o Kaká é justamente o cara mais experiente. E os jovens que estavam brilhando naquele período no Brasil, que o povo clamava pela convocação, eram Ganso e Neymar. Eles estavam deitando e rolando pelo Santos nesse ano e continuariam fazendo isso por um tempinho, mas o Dunga resolveu não levar nenhum dos dois e insistiu num elenco que, muito diferente do super estrelado de 2006, foi bastante contestado. Além disso, o Kaká foi jogar essa Copa com problemas físicos, ele basicamente atuou no sacrifício. E na experiência dele, mesmo assim, o Brasil foi avançando, vencendo a Coreia do Norte e depois a Costa do Marfim, com o brilho do Ricardo, que deu 2 assistências e depois foi expulso, até que o Brasil empatou no último jogo da fase de grupos com Portugal. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil jogou bem e venceu por 3-0, até que chegaram às quartas contra a Holanda. A seleção canarinha até abre o placar ao som das vuvuzelas. Mas de novo, erros individuais se mostrariam erros capitais. Já no segundo tempo, o holandês Sneijder manda pra área. O Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca na careca do Felipe e entra pro gol de empate. Pouquíssimo tempo depois, a Holanda tem um escanteio e depois de uma casquinha no primeiro pau, o Felipe Melo, que estava marcando o Sneijder, simplesmente fica parado e deixa o meio baixinho, livre, pra fazer o 2-1 de cabeça para virar o jogo para Laranja Mecânica. Como se não bastasse ter falhado nos 2 gols, o descompensado do Felipe Melo, que bem verdade deu assistência pro gol do Brasil, dá um pisão violento no Robben e é expulso. E o Brasil, com 1 a menos, não teve forças para reagir e foi de novo eliminado nas quartas da Copa do Mundo. Quando eu fui olhar a ficha da partida para ver o banco de reservas, né, eu acabei notando que
quando o Brasil precisou fazer um gol de empate, a única alteração do técnico Dunga foi colocar o Nilmar no lugar do Luiz Fabiano. Não sei se ele teve medo de botar a seleção mais pra frente porque tava com um a menos, ou se ele não confiava nos jogadores que tinha no banco. E agora talvez seja muito fácil falar, mas será que botar um Neymar novinho, rápido do jeito que ele era, driblador pra tentar fazer alguma coisa ou pegar um contra-ataque não era uma boa ideia? Mas ele nem tinha sido convocado para a Copa. Então, se a gente for tentar trazer uma lista dos motivos para essa eliminação, tem bastante coisa, né? A renovação foi meio capenga, o maior craque estava jogando no sacrifício, teve um jogador atuando pro rival e depois perdendo a cabeça, e claro, pela segunda Copa seguida, o Brasil era eliminado em lance de bola parada. O que não ficaria por aqui, porque voltaria a ser um problema no futuro. Então, pô, é pra gente ver aí como o Brasil, né, foi um elenco bem fraco em 2010. Pô, eliminou alguma seleção ali, Costa do Marfim, passou aí pela Coreia, pô, passou pelo Chile, mas chegou nas quartas contra a Holanda. Eles até começaram marcando gol na frente, mas tomaram a virada, 2-1. Foi a decepção, né? E gente que a gente espera, e jogadores que o mundo esperava ver, como por exemplo o Neymar e o Ganso jogar, né? O Dunga nem sequer ligou esses dois. E aí, o único experiente do Brasil que também estava jogando mal, o único jogando sacrifício, o Kaká. Então é como o cara falou, teve esses erros aí, diversos erros aí. Era muitos erros, né? O Felipe Melo de novo sendo o vilão da história. E mais erro de bola parada também, que causou a eliminação. Tá bom, o Felipe Melo deu assistência, pá. Pô, mas o cara foi de herói pra vilão. O cara se revoltou, foi lá, deu um pisão no jogador e foi expulso. Pô, aí também já é demais. Então aí encerra o ciclo do Brasil de 2010. Ou seja, o ex adiado para quem pensava que ele ia vir em 2010. O do Penta era o melhor nome para comandar a seleção mais uma vez. É fácil ser engenheiro de obra pronta e fala depois da desgraça, mas olhando para trás assim fica claro como a CBF foi ingênua, né? De achar que aquilo que o cara fez 12 anos antes, com atuações lendárias de dois craques de nível mundial, funcionaria 12 anos depois, sendo que o futebol tá mudando a todo momento. O Brasil tinha um cracaço naquele momento que era o Neymar, mas fora ele eu diria que as coisas estavam um pouquinho complicadas. A gente tinha alguns bons jogadores que nunca tinham conseguido ter nenhum grande destaque na seleção antes, e até mesmo quando a gente pensa nos maiores nomes, alguns não tinham conseguido fazer grandes carreiras pela seleção brasileira. O Marcelo é um desses, né? Durante a carreira dele, ele virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um ídolo por lá, considerado por muitos aí como um dos melhores laterais da história, mas em 2014 ele não tinha construído toda essa reputação ainda, e pela seleção nunca tinha conseguido jogar muita bola e realmente não conseguiu mesmo depois dessa Copa. E inclusive na estreia contra a Croácia foi ele que fez o primeiro gol da Copa, justamente contra, né? Mas tudo bem porque o Neymar foi lá e decidiu contra a Croácia, depois fez o mesmo contra Camarões, porém no mata-mata que as coisas começaram a ficar bem feias, na verdade. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil começou a mostrar essa rachadura do time, que não conseguiu vencer os chilenos no tempo regulamentar, ainda tomou um baita susto com um chute do Pinilha no travessão, na prorrogação, que quase eliminou o Brasa ali mesmo, e a gente ainda teve aquele momento emblemático do Thiago Silva desabando de chorar antes das cobranças de pênalti. Era o capitão do time, um cara que tinha que mostrar confiança, liderança, que tava ali desabando diante da pressão. Um momento muito humano que não diminui o Thiago como muitos tentaram fazer, né? Mas que certamente num momento tão decisivo e de tanta pressão como aquele, não inspira muita confiança. O Brasil passou nos pênaltis, é verdade, mas foi um gostinho do que viria pela frente. Contra a Colômbia nas quartas, um jogo muito marcante com um gol do próprio Thiago Silva de escanteio e depois aquele golaço de falta espetacular do Davi Luiz para fechar a vitória do Brasil. Mas obviamente o mais marcante foi a entrada violenta do colombiano Zúñiga, que tirou o Neymar da Copa e poderia ter feito ele parar de andar. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu hoje
eu poderia estar de cadeira de roda, né? Para a semifinal, então, o Brasil chegava sem o seu grande craque, o Neymar, que vinha decidindo tudo até aqui, né? E sem o capitão Thiago Silva, que ficou suspenso. Duas grandes referências do elenco que estavam fora daquela partida contra a Alemanha. E é muito curioso como aqui no canal a gente já falou do 7-1 trocentas vezes, mas a maior parte delas é de uma forma um pouco mais rasa, digamos assim, ou até fazendo piadinha, né? A gente fala, aquele jogo lá que a gente não quer mencionar, ou quando o Brasil enfrenta a Alemanha, não quero nem lembrar. Mas raramente eu acho que em todos os nossos conteúdos aqui a gente foi tão a fundo de tentar realmente lembrar com detalhes o que aconteceu. E esse jogo merece demais porque é um dos jogos mais famosos da história do futebol, talvez o mais famoso, e por isso a gente assistiu o jogo na íntegra, novamente, para analisar tudo que deu errado, tá? E por mais que pareça loucura falar o que eu vou falar, o Brasil começou bem ok o jogo. O time dominou a posse e as ações de jogo, tentava ligar ataques de forma bem vertical, é verdade, mas até os 10 minutos a Alemanha não tinha criado nenhuma chance e os jogadores do Brasil mostravam muita garra, ganhando quase todos os duelos. A atmosfera era inteirinha do Brasil, com a torcida fazendo muito barulho. Só que aí o Marcelo comete uma falha horrível que gera um contra-ataque da Alemanha e um escanteio. E na cobrança, o primeiro gol da Alemanha. A bola veio na área e numa falha de marcação bizarra, porque tinham 6 jogadores do Brasil para marcar só 4 da Alemanha, o Miller apareceu livrinho para marcar. Mais um erro de bola parada punindo o Brasil. Mas assim, na minha cabeça, depois que o Brasil tomou o primeiro, todos os outros foram assim, ladeira abaixo. Mas revendo o jogo, o Brasil, na minha opinião, reagiu muito bem ao primeiro gol. Permaneceu competitivo e aos 21 minutos a torcida gritava. Só que no minuto 23 veio o golpe fatal. Uma falha de marcação bizarra do Marcelo, porque a defesa tá inteirinha em linha e ele tá lá atrás dando condição legal pro Miller. O Klose bate 2 vezes pra fazer o 2-0 da Alemanha e ainda por cima ultrapassar o Ronaldo Fenômeno como maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E quando o Brasil toma o segundo, aí, meu amigo, realmente o time desaba. A bola começa a queimar no pé dos brasileiros, enquanto a Alemanha, toda vez que vinha para ataque, parecia que ia meter um gol. Depois do segundo, o Brasil tomou mais 3, praticamente um depois do outro, em sequência, com a Alemanha vencendo por 5-0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Essa, com certeza, foi a maior humilhação de uma seleção na história do futebol. E talvez a maior humilhação de um time, em geral, na história desse esporte. Porque não só era uma semifinal de Copa do Mundo como o Brasil jogava em casa. Eu acho que ninguém nunca sofreu dessa forma. Foi um baile da Alemanha que fez mais 2 no segundo tempo, com direito ao... E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Pra fechar o 7-1 com choro de todo mundo na arquibancada. E o Brasil eliminado da forma mais cruel possível. E qual que foi o motivo da eliminação do Brasil em 2014 então? Acho que dá pra puxar alguns, né? E também mencionar um que o próprio Filipão falou. Ele disse que foi um apagão da seleção. E eu lembro que quando ele falou isso, muitos ficaram revoltados e disseram que o Filipão não tava tendo assim uma autocrítica pra tentar enxergar onde é que ele falhou taticamente. Mas eu em partes concordo com ele, tá? Revendo o jogo inteiro, eu acho que o Brasil começou bem e reagiu bem ao primeiro gol. Do segundo ao quinto, os caras estavam com tanto medo que eles nem pareciam jogadores de futebol profissionais. Realmente, naquele período do jogo, deu uma pane no sistema. Agora, o que causou o famoso apagão, né? Acho que nunca ninguém conseguiu definir exatamente, mas para muitos pareceu uma questão psicológica, uma seleção que não estava preparada para enfrentar um cenário como aquele, ainda mais em solo nacional diante da própria torcida. A pressão era grande e os caras desmoronaram. Para alguns da imprensa ficava claro que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O Brasil tem um técnico absolutamente obsoleto, superado, sem repertório, que faz um mau trabalho à frente da seleção brasileira de futebol. Ponto. E de certa forma que o nosso futebol estava ultrapassado. E se a gente olhar as eliminações, em 2006 o Brasil estava de barriga cheia, entre aspas. Tranquilo, segue pra próxima. Em 2010, cabeça quente. Beleza, vamos pra 2014. Um ano em que, por mais que possa haver alguma explicação ali, no final das contas, essa goleada foi tão humilhante que parece que derrubou o Brasil da hierarquia do futebol mundial. A gente naquele momento deixou de ser a seleção mais temida pra ser só mais uma entre outras seleções fortes. Então, pô, não tem muito a que explicar sobre a Copa de 2014. Eu sei que vocês não querem relembrar essa parte. Então, foi sobre o cara falou. Primeiramente, quero agradecer, né, o cara que tá me ajudando nessa. Então, vamos continuando aqui. Foi o que o cara falou, né, que tava uma Copa, assim, mais ou menos. O Brasil tava vencendo Camarões, Sérvia, jogando bem ali na fase de grupos. Mas aí chegou
nas oitavas contra o Chile, o negócio desandou. Os caras não jogando nada, se machucando e tal. O cara lá do Chile quase fez o gol. E aí a disputa foi pros pênaltis, né? Como a gente viu, o Thiago Silva entrando no seu momento de desespero, chorando, tudo. Mas, graças a Deus, o Brasil foi lá e ganhou nos pênaltis, pô. 3-2. Tentaram até derrubar o Thiago Silva, né? Porque um capitão do time chorando assim, mas é humano, é normal. Então, por fim, o Brasil sendo aí classificado nos pênaltis, indo para as quartas de final enfrentar a poderosíssima Alemanha. Mas antes viria a Colômbia, tá? Viria a Colômbia pelas quartas de final. E onde tivemos a cena mais triste, né? Que o Neymar foi tirado da Copa por 2 centímetros. O Neymar não anda de cadeira de rodas. Foi muito trágico. Aí ele ficou fora da Copa. Isso já seria um problema e tanto pro Brasil, né? O cara que tava se destacando. E, pra piorar, não teria o Thiago Silva, que estava suspenso, né? 2 nomes grandes ali estavam levando a seleção brasileira em busca do Hexa. Mas, infelizmente, né? Não foi o que a gente queria, né? O Brasil tentou ir pra cima, foi, mas a Alemanha foi melhor, muito melhor do que a gente, muito superior. E eles mereceram, porque eles jogaram muito, ainda chegaram na final, venceram, acho que foi a Argentina, se não me engano, né? Foi uma decepção em tanto. Mas, né, como tudo não é perfeito, né? E aí que eu me pergunto, será que tem alguma maldição na seleção brasileira que tá fazendo isso acontecer? É o que a gente tá vendo aí, ó. Muitas falhas mesmo, que a gente nunca queria ver. O Brasil falhou muito, Marcelo não jogou nada, Davi Luiz fez gol contra, né? O Brasil ainda diminuiu o jogo, mas não adiantou de nada. O Brasil foi lá, foi eliminado. Um 7-1 dramático. Muito dramático. Parecia que os caras não queriam jogar bola. Foi dramático mesmo. Os caras parecia que não estavam querendo jogar bola. Mas, pô, sempre acontece. E aí, o que a gente viu. 7-1, humilhante, com muitas falhas do Brasil. Pô, eu acho que se tivesse o Neymar e o Thiago Silva, talvez daria certo, né? Nessa partida. Mas o Brasil deu mole, porque o Klose, o Toni Kroos e outros jogadores estavam jogando muito pela seleção. O Klose, principalmente, que era praticamente o artilheiro, que destruiu a seleção brasileira. Um timaço muito forte. E aí a gente viu a decepção que foi, né? Triste, né? Mas aí o Brasil foi eliminado, foi pra casa. O mais triste ainda é que eles caíram, né, na casa deles, né? Que a Copa do Mundo de 2014 foi no Brasil. Então é isso. Tivemos gol contra do Marcelo. Foi muito absurdo, cara. Foi um absurdo. Os caras ficaram decepcionados, tristes. Principalmente o Davi Luiz, que errou muito nessa partida. O futebol dele estava muito ultrapassado. É como ele falou, né? Um apagão. Enxergar onde é que ele falhou taticamente, mas eu em partes concordo com ele, tá? Revendo o jogo inteiro, eu acho que o Brasil começou bem e reagiu bem ao primeiro gol. Do segundo ao quinto, os caras estavam com tanto medo que eles nem pareciam jogadores de futebol profissionais. Realmente, naquele período do jogo, deu uma pane no sistema. Agora, o que causou o famoso apagão, né? Acho que nunca ninguém conseguiu definir exatamente, mas pra muitos pareceu uma questão psicológica, uma seleção que não estava preparada para enfrentar um cenário como aquele, ainda mais em solo nacional diante da própria torcida. A pressão era grande e os caras desmoronaram. Para alguns da imprensa ficava claro que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O Brasil tem um técnico absolutamente obsoleto, superado, sem repertório, que faz um mau trabalho à frente da seleção brasileira de futebol. Ponto. E de certa forma que o nosso futebol estava ultrapassado.
E se a gente olhar as eliminações, em 2006 o Brasil tava de barriga cheia, entre aspas. Tranquilo, segue pra próxima. Em 2010, cabeça quente, beleza. Vamos pra 2014, um ano em que por mais que possa haver alguma explicação ali, no final das contas, essa goleada foi tão humilhante que parece que derrubou o Brasil da hierarquia do futebol mundial. A gente naquele momento deixou de ser a seleção mais temida pra ser só mais uma entre outras seleções fortes. Em 2018, na Copa da Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico que tinha dado na sua última partida no torneio para tentar se reestabelecer como uma potência, né? E o pré-copa foi bastante bom, com o time do Tite se entrosando, pegando jeito e chegando forte pro torneio. Só que como sempre tem que ter um problema, o Neymar fraturou o 5º metatarso do pé direito e virou dúvida pra Copa, no que ele acabou indo, mas jogando ela no sacrifício, fora do ideal. Além dele, o time de novo tinha o Thiago Silva e agora o Alisson e Casemiro. Parecia uma equipe um pouco mais encorpada, mais preparada do que aquela de 2014, para não falar do Felipe Coutinho, que meio que assumiu o protagonismo com um golaço no empate contra a Suíça e mais um gol na vitória contra a Costa Rica. Ainda na fase de grupos contra a Sérvia, a gente teve gol do Thiago Silva de escanteio com assistência do Neymar, para lembrar um bom momento que aconteceu lá em 2014. Nas oitavas, o Brasil venceu o México com Neymar e Firmino marcando os gols, mas a classificação veio também com uma notícia ruim, já que o Casemiro tomou o segundo amarelo e estava fora das quartas de final contra a Bélgica. É bom ressaltar que nesse momento o Casemiro era atual tricampeão consecutivo da Champions League e fazia a base de um meio-campo que passou a ser considerado por muitos um dos melhores da história, junto com o Toni Kroos e o Luka Modric. Além disso, na seleção ele era um dos pilares do time e agora nas quartas de final o Brasil estaria sem esse cara. E nas quartas de final contra a Bélgica essa ausência fez muita diferença. Sem o Casemiro jogou o Fernandinho e foi justamente dele o gol contra de cabeça para abrir o placar pro time belga. Tu vê como em toda eliminação do Brasil tem pelo menos um erro em bola parada, né? No segundo gol, o Lukaku avança num contra-ataque e toca pro De Bruyne, que finaliza muito bem. Nesse lance ficou muito marcado o Fernandinho, que para muitos deveria ter feito a famosa falta tática no Lukaku, parando o homem de qualquer maneira possível para que a Bélgica não tivesse o campo livre pro contra-ataque. Revendo o lance aqui, eu achei que essa crítica, apesar de justa, é um pouco exagerada. Esse lance de contra-ataque acontece muitas vezes em vários jogos e não me parece uma falha tão grotesca do Fernandinho como a gente tentou fazer parecer na época, né, vilanizando muito o homem. Inclusive, o Paulinho na mesma jogada chega e tenta matar a jogada no carrinho, mas o Lukaku acaba escapando. Depois a gente sabe que o Renato Augusto ainda descontou, mas o Courtois tinha fechado o gol e com o 2-1 o Brasil foi mais uma vez eliminado. Daria pra colocar toda a culpa no Fernandinho, mas eu acho que é uma simplificação um pouco da eliminação, né? Talvez um fator um pouco maior seja a falta de profundidade de uma seleção que quando ficava sem os seus melhores jogadores não conseguia substituir a altura e assim o Brasil foi eliminado mais uma vez. Vergonha é uma palavra muito forte pra essa eliminação, eu acho que não é pra tanto, mas de qualquer maneira começou a ficar um gosto mais amargo porque, pô, se em 2006 a gente caiu pra França, em 2010 pra Holanda, em 2014 pra Alemanha, seleções grandes. Em 2018, o Brasil caiu para uma seleção que, comparativamente, em termos de legado histórico, é muito pequena, apesar de que tinha, claro, uma ótima geração. Mas esse roteiro se repetiria de novo em 2022. Então, né, foi o que a gente viu. Copa de 2018, o Brasil viria para poder restabelecer, né, para tentar conquistar o Hexa. Cara, o Brasil conseguiu um dos maiores vexames. Ficar aí sem vencer a Copa aí por talvez uns 4 anos, né? 4 anos ou 3 seguidos, né? E aí eles viriam para tentar vencer a Copa de 2018. Só que não deu. Eles falharam de novo. A cada ano que se passava, o torcedor não vinha mais tendo confiança na seleção. A seleção que a gente esperava trazer o de novo. A gente esperava o Hexa. Essa Copa, vou falar que foi a Copa mais fácil da história. É a Copa que a França tava bobeando, a Argentina bobeando também. A Argentina não conseguindo, né? As grandes seleções não estavam jogando bem. Aqui era praticamente a Copa que o Brasil venceria o Hexa. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? O Brasil abriu
começou jogando bem, jogou bem, mas deixou a Bélgica sucumbir. E aí a partida terminou 2-1. O Neymar dando a sua vida, os jogadores errar tudo. Vamos dizer que a culpa dessa vez foi dos jogadores. E aí temos os motivos, né? Craque no sacrifício, erro de bola parada, o líder suspenso, né? Muita dificuldade, gente. Mais uma vez, bola parada. E assim o Brasil seria eliminado da Copa de 2022. 18, né? Tava aí, ó. 2006, 2010, 2014 e agora 2018, gente. Dá pra acreditar? 4 anos aí já sem ganhar. Triste. Muito triste mesmo. O Neymar que deu a vida. Para a Copa no Catar, não tem como a gente não dizer que o elenco agora estava muito mais encorpado e parecia mais interessante. Além do Brasil manter aquela base com Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, treinados pelo Tite, desde então surgiram outros nomes de protagonismo para a amarelinha. O Rodrigo, que já tinha sido raio e decidido alguns jogos importantes para o Real Madrid, e o Vinícius Júnior, que de uma Copa para outra tinha se tornado um dos melhores jogadores do mundo e de certa forma a gente até esperava que ele pudesse dividir um pouco o protagonismo da seleção com o Neymar. E falando no Ney, vale lembrar que em 2022 já era essa versão do Neymar que se lesionava toda hora. E depois da vitória de 2-0 contra a Sérvia na estreia, ele se machucou de novo e ficou de fora do resto da fase de grupos. Enquanto todo mundo ficava de olho no Vini, foi o Richarlison que decidia com aquele gol histórico de voleio. Contra a Suíça, um jogo difícil resolvido num golaço do Casemiro. E aí mesmo perdendo contra Camarões, o Brasil já estava classificado pro mata-mata. Nas oitavas, o Neymar voltou marcando na goleada contra a Coreia do Sul. E aí chegou o fatídico jogo contra a Croácia nas quartas. Nessa época, a gente já cobria a Copa do Mundo aqui no Eurão e ficou muito escancarado como o Brasil foi engolido no meio-campo pela trinca de Brozovic, Kovacic e Modric, enquanto a seleção canarinha tinha o Casemiro sobrecarregado, o Paquetá de segundo volante e o Neymar de meia, mas funcionando como um armador atacante, né? Porque a gente sabe que na marcação ele não ajuda muito. E com isso a Croácia foi muito bem. E aí nem Richarlison, nem Vini Júnior e nem Rodrigo conseguiram decidir e o 0-0 complicado fez o jogo ir pra prorrogação até que o Neymar abriu o placar de maneira histórica. Um gol absurdo que classificava o Brasil, tirava aquela sina de ficar caindo nas quartas de final e mostrava que a gente estaria de volta lá no alto da hierarquia do futebol e que o Brasil tinha que ser respeitado. E é aí que, faltando só 4 minutos pra acabar a prorrogação, o Brasil inexplicavelmente foi meio que todo pro ataque e deixou a Croácia contra-atacar. A bola chegou no Bruno Petkovic, um cara extremamente limitado que mandou pro gol, e o lance de azar ainda fez com que a bola batesse no Marquinhos e tirasse ela do caminho do Alisson pra Croácia empatar na prorrogação. É muito difícil explicar o que aconteceu aqui, né? Mas acho que o que mais fica na cabeça das pessoas é que o time do Tite era muito sólido, muito organizado e por algum motivo inexplicável fez um 1-0 e em vez de se reorganizar e manter aquele resultado, foi pro ataque e deixou o meio-campo e a defesa todos esburacados pra Croácia poder aproveitar. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Tá 1-0, faltam 5 minutos. Vai dar opção pra quê? E aqui entra mais um motivo que já tinha acontecido lá em 2014, né? Quando a Croácia empata, o mental do Brasil vai pro saco. Dava pra ver que o clima virou, que os caras estavam nervosos e que aquela eliminação ali era questão de tempo. O Tite, por causa de um trauma, ficou fora da decisão sobre quem bateria os penais. E assim o Rodrigo perdeu a sua cobrança, o Marquinhos também, o goleiro Livakovic da Croácia brilhou e o Brasil foi eliminado sem o Neymar sequer cobrar o seu pênalti, já que ele estava preparado para ser o quinto batedor e a quinta batida simplesmente não veio. A gente pode argumentar que o Neymar não bateu o pênalti foi um dos motivos para a eliminação. Se ele fosse o primeiro, teria feito diferença? A gente não tem como saber. Porém, a falta de concentração talvez indique que existe uma questão mental dentro da seleção brasileira de não estar preparada para os grandes momentos. Quando o negócio aperta e a pressão bate, basta uma seleção minimamente mais competitiva para eliminar o Brasil nas últimas Copas.
No final das contas, o Brasil foi eliminado então em 4 quartas de final e uma semi desde o último título em 2002. E todas as eliminações parecem vir de uma mesma falta de concentração e de preparo pro grande momento, né, pros jogos mais decisivos. Além disso, mais do que o time jogar coletivamente mal ou ser dominado completamente pelo adversário, parece que muitas vezes o problema do Brasil também é a quantidade de erros bobos que são cometidos coletiva ou individualmente na hora H. Pô, então é como o cara falou. Cara, a Copa de 2022 gente, jogadores absurdos. Além de Neymar, Alisson, Thiago Silva e Casimiro, teve outros grandes nomes como Rodrigo, Bruno Guimarães, Paquetá e o protagonista, né, o Vini, que estava voando. Além do Vini, o Rafinha, pô, tinha o Daniel Alves também jogando, Danilo e Cia. E nessa época o Neymar já era aquele Neymar cai-cai, Neymar que se lesionava. Então o Brasil, pô, foi lá, chegou, pô, jogaço contra a Sérvia, 2-0, aquele golaço do Richarlison que já entregava esperança. Aí o Brasil foi lá sem Neymar, venceu 1-0 para a Suíça, mas aí pegou Camarões, mais uma vez sem Neymar, foi lá e perderam 1-0. Nas oitavas, Neymar voltou e o time deslanchou 4-1, uma deslanchada, um gol dele, do Neymar. E aí, além disso, nós tivemos gol do Vini, do Paquetá e do próprio Richarlison. Só faltou do Rafinha. E aí que a gente chegou nas quartas de final, onde a gente já esperava que ia ser um jogo bem difícil contra a Croácia. Um time bom ali, que tinha Modric, tinha o Luka Modric, pô. O Modric, tinha o Kramaric, o goleiro Livakovic, Kovacic, tinha ali o zagueiro deles ali, que eu esqueci o nome, mas ali o zagueiro deles que era o capitão do time, o Souza. Era um time bom. Mas o Brasil foi pra cima, brigou, não arrumou nada no tempo normal. E aí, né, o Brasil foi pra prorrogação, onde também não tava arrumando nada, o Brasil tentava. Tivemos alguns lances que o Brasil era pra ter sofrido, era pra ter tomado cartão amarelo ali, um pênalti, mas o juiz não quis prosseguir o jogo. Até era um time sólido, tava muito sólido. E até que o Neymar decide aparecer com uma tabelinha linda, fantástica. Ele dribla o goleiro e faz um belo gol. O gol que daria classificação para o Brasil para jogar as semifinais contra a França. Seria contra a França. Porque a França tinha vencido lá a Polônia. Pô, e ali já seria o confronto ali, Brasil e França. Mas aí, faltando apenas 4 minutos, o Tite faz a pior decisão da sua vida, que é botar o Fred para poder ser ali o cara, para poder trancar o time. Na esperança de trancar o time, o Brasil acaba cometendo um dos maiores erros. O Fred passa lá na frente, disparado, tentando resolver o jogo sozinho. E ele acaba perdendo a bola, em vez de voltar para poder ajudar na defesa. Não, ele não volta. Fica lá parado e a gente vê, né, o contra-ataque. E a gente vê o Neymar reclamando, né? O Neymar reclamando, não gostou. Os caras foram lá e fizeram o gol do empate, faltando 4 minutos só. Neymar reclamou e falou: poxa, cara, não precisava ir lá, não tinha necessidade de você tacar, era só ficar aqui, não precisava. Só era 4 minutos de jogo, tá? E aí o Brasil foi pros pênaltis e foi o que aconteceu. Os caras bateram, fizeram todas as cobranças, o Brasil errou. Pedro e Casimiro fizeram e o Marquinhos errou no final na trave. E aí nós tivemos a eliminação. Nós tivemos aí muitas eliminações agora só no Catar. Pô, foi a decepção. Tivemos muitos erros. Erros fatais. E aí era só
esperar agora a Copa de 2026, que seria lá no Canadá. Seria a Copa de 2026 com 3 países sediantes: Canadá, Estados Unidos e México. E lá o Brasil teria que vir com esperança. E Tite não seria mais não seria mais o técnico do Brasil. Essa derrota, o Bruno tá voltando agora. Ô Bruno, como é que tá aí a situação, hein? Já viu os brasileiros saindo, conversou com a turma, clima de velório, como é? Olha, Tainá, em meio ao comentário, né, logo que eu entrei ao vivo com vocês, acabei nem passando um pouco aqui do clima, né, mas para vocês terem uma ideia, a FanFest aqui de Miami, ela abriu muito em cima do início do jogo, muito próxima ao horário do início do jogo. Isso porque havia uma expectativa, se esperava que tivesse chuva por aqui. Então a FanFest, sempre que há a expectativa de chuva, ou aqui em Miami, ou em regiões próximas à cidade, eles fecham a FanFest por precaução. Hoje eles fizeram isso, então abriram muito em cima, praticamente já com o jogo iniciado. Então nós entramos, por exemplo, aqui na FanFest com a partida já começada. Tinha muito brasileiro por aqui assistindo, ainda tem. Os brasileiros estão tentando aproveitar o espaço, porque aqui tem muitas ativações, né? Você tem estandes de marcas, você tem bolas, eles fizeram réplicas gigantes das bolas de Copa do Mundo, né, dos últimos 50 anos, então as pessoas fazem fila para tirar foto. O brasileiro está tentando aproveitar do jeito que dá. E mais tarde, né, logo mais tem México e Inglaterra, tem alguns telões espalhados pela FanFest de Miami. O brasileiro que está aqui já vai aproveitar e ver o México e Inglaterra também, né, que seria o adversário, né, do Brasil na fase de quartas de final. Vai sonhar com o jogo que poderia ter sido, né, a Cris falou muito sobre o C, que não entra no futebol, né? No futebol só entra a bola na rede. O brasileiro vai pensar, e se a gente enfrentasse a Inglaterra? Mas vão aproveitar por aqui para ver o jogo contra os ingleses. Agora, de ambiente, Tainá, eu senti que o brasileiro, ele não estava muito... Ele tá confiante porque é o papel do torcedor, né? O torcedor sabe, mesmo quando o nosso time tá mal, muitas vezes a gente vai pro estádio. Eu confesso que eu já fiz isso, inclusive. Eu já comprei ingresso para jogo do meu time, sabendo que o meu time ia perder. É óbvio que eu não sabia, mas eu esperava. E de qualquer forma, eu queria estar no estádio porque eu sentia que meu time precisava, era uma fase difícil, ainda é uma fase difícil, por sinal. Mas a gente, enfim, como torcedor, você sempre mantém a chama acesa, a confiança. Então o brasileiro veio pra cá, assim como o brasileiro que foi pra Nova Jersey, Nova York também assistiu a partida, mas não era um clima de confiança extrema, porque o torcedor que vem acompanhando as notícias, que acompanhou esse ciclo de seleção brasileira, ele sabia, né, de todos os problemas, as várias trocas de técnico, um Neymar que chegou muito longe da forma física ideal e também isso acabou afetando a parte técnica, né? Uma coisa acompanha a outra. Um Brasil que teve, como a Lud falou e como a Cris citou também nas entradas aqui no nosso programa, muitos problemas de lesões, né? Era uma Copa do Mundo em que a gente teria certamente Estevão, Rodrigo e Éder Militão jogando, não só participando do grupo, mas muito provavelmente como titulares. E não tivemos por conta das lesões. Mais as lesões que acompanharam a seleção durante o torneio, né? A saída do Rafinha, o problema com o Lucas Paquetá. Então a sensação é de um torcedor que não estava plenamente confiante. Veio para cá, para a FanFest, foi para Nova Jersey, acompanhou a seleção brasileira ao redor aqui dos Estados Unidos, mas que sabia no fundo que a coisa estava complicada e que há outras seleções que hoje são favoritas. O problema, Tainá, é que o Brasil não está perdendo para os favoritos, né? As eliminações não estão acontecendo mais para aquelas seleções que estão chegando com favoritismo para confirmar esse favoritismo e ganhar a Copa do Mundo. O Brasil hoje perde para seleções, como a gente falou anteriormente, seleções de segundo escalão. Na minha primeira entrada eu acabei até pulando a eliminação do Brasil em 2018 na Rússia, que foi para a Bélgica, né? Então, para a gente fazer a linha do tempo de 2002 até hoje, né? Brasil 2002 campeão. Em 2006 cai para a França nas quartas. Em 2010 cai para a Holanda nas quartas de final. 2014 é eliminado pela Alemanha no 7-1 no Mineirão, Copa do Mundo disputada no Brasil. Em 2018 perde para a Bélgica, 2022 para a Croácia e agora para a Noruega. Antes o Brasil estava perdendo das potências. França, Alemanha, a própria Holanda, que é uma seleção que eventualmente chega com favoritismo. Hoje o Brasil está perdendo para a segunda prateleira do futebol europeu. É preciso analisar com frieza por que isso está acontecendo e é preciso analisar também com frieza todos os problemas da seleção e da CBF que estão escancarados. É só a gente
querer enxergar e analisar em cima disso, Tainá. O cara que perde, ele só perde porque ele em algum momento se expôs a tentar vencer. Isso é forte. Em algum momento ele ficou vulnerável porque ele tentou fazer um gol, ele tentou atacar, ele tentou fazer um ponto, ele tentou acertar e aí ele perdeu. O cara que perde, ele sai melhor. A Copa de 2026. A Copa que a gente esperava que o Brasil ia ganhar o Hexa. A Copa que vinha com grandíssimos nomes, como o Alisson, o Neymar, que estava na dificuldade, conseguiu buscar essa titularidade jogando pelo Santos, tá? Ele foi convocado, mas não jogou muito. Jogou 2 jogos, um contra a Escócia e contra a Noruega na Copa do Mundo. Também não chegou a jogar amistoso. Mas tivemos outros caras que estavam brilhando, como o Vini, que estava carregando a seleção. Gabriel Martinelli, Rafinha, Endrick, Igor Thiago. Caras novos, como vocês percebem, caras novos. Tivemos ainda o Marquinhos, Léo Pereira, Alexandro, Douglas Santos, Ibanes, Danilo e Cia. Outros craques que a gente não via, que já estava, que entrou aí, ó. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Fabinho, Danilo Santos e o Wesley, que seria o cara da Copa, se lesionou, então veio o Ederson no seu lugar. E outros, como o goleiro o Everton, o Ederson, o Léo Nanete e uns outros craques aí que nós tivemos no banco. Como, por exemplo, como é o nome dele mesmo? Tivemos aí o jogador aí. Tivemos além do Gabriel Martinelli, nós tivemos o Gabriel Gamalhães. Tivemos aí o Gabriel Gamalhães, que a gente tinha falado dele. É uma seleção mais ou menos. É uma seleção nem fede nem cheira. Eu esperava mais. Mas, não, como tudo não é perfeito, o Brasil mais uma vez decepcionou. Começando com Brasil e Marrocos. O jogo que o Brasil teve um pouco de dificuldade. Foi 1-1 com o Vinícius Júnior brilhando nesse jogo. 1-1. Jogo contra o Haiti, o Brasil jogou, pressionou e fez logo 3-0, com 2 gols de Matheus Cunha e 1 do Vini Júnior. E no terceiro jogo, o Vinícius Júnior fez 2 gols de Matheus Cunha 1, marcando 3-0 em cima da Escócia. E aí chegava nas fases das 16avos, que é uma fase adicional. O Neymar, que era sorridente, mais uma vez teve que chorar. O Brasil, que jogou com dificuldade contra o Japão. Os caras fizeram 1-0, mas no final o Brasil foi lá e buscou. Com Gabriel Martinelli fazendo o gol da virada e o gol do empate que veio dos pés do Casemiro. E aí a gente classificado já contra o Japão, a gente recebe o confronto definido entre Brasil e Noruega. Noruega que venceu a Costa do Marfim por 2-1. Um jogão lá. Costa do Marfim cai de pé, jogou muito, mas a Noruega passou e vai ser o adversário do Brasil. E aí, pessoal, nós tivemos o confronto Brasil e Noruega. Um jogo truncado. Me desculpe se eu não vou mostrar vocês aqui por conta de direitos autorais, por isso que vai ficar só nessa imagem mesmo. Então, nós tivemos o confronto Brasil e Noruega, um jogo que o Brasil começou já tomando um gol, só que estava impedido, por sorte, né? E aí veio o inevitável, o Brasil conseguiu arrancar um pênalti vindo do Matheus Cunha. Vinícius Júnior entregou a bola pro Guimarães bater, mas aí foi lá e errou o gol. Que triste, né? Então, o jogo continuou, prosseguiu, até que terminou o primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil veio mais atacando, mas perdeu chance ali com o Endrick, uma chance que ali já teria sido gol, Vinícius Júnior e Casemiro. Até que a Noruega chega e faz o primeiro gol com Haaland. Um jogo quase terminando.
O Neymar, aí o Ancelotti faz as substituições. Vindo o Neymar, vindo o Ederson, vindo aí os caras aí que poderia tentar resolver o jogo. Mas não tava dando certo. Vendo Danilo. Só que não estava dando certo. O Brasil não estava conseguindo de jeito nenhum. E aí foi lá e tomaram o segundo gol. Pelo Haaland de novo, com aquele sorrisinho macabro. E aí no finalzinho, quando tudo já estava prestes a acabar, o Brasil sofre o pênalti. Neymar vai lá, pega a bola e bate e faz o gol. Esse gol aqui, ó. O cara que perde, ele só perde porque ele em algum momento se expôs a tentar vencer. Você é forte. Em algum momento ele ficou vulnerável porque ele tentou fazer um gol, ele tentou atacar, ele tentou fazer um ponto, ele tentou acertar e aí ele perdeu. O cara que perde, ele sai melhor. Mas aí não adiantou de nada e o Brasil perdeu mesmo assim, sendo eliminado. O Brasil sendo a seleção que não conseguiu conquistar o Hexa entre esses anos. Todos esses anos, uma decepção. E o que a gente escutava só depois do jogo era isso.